A fé de um mártir. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel, ainda que lhe seja necessário morrer, e te darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A história da Igreja de Jesus Cristo é marcada desde seu início no ano 33 da era cristã de perseguições aos cristãos, com torturas e mortes cruéis, decapitados e mortos nas fogueiras. Além de vários martírios, faremos destaques de alguns cristãos mortos em fogueiras. Antifas, bispo da igreja em Esmirna, executado na fogueira no ano 92 após o nascimento de Jesus. Policarpo, pastor da igreja em Pérgamo, morto na fogueira no ano 155 da era cristã. Quando Policarpo foi estimulado a negar Cristo para evitar a fogueira, respondeu: como negarei aquele que só me tem feito bem? Outro cristão em destaque foi João Hus, um padre que foi executado pelo clero romano por pregar a salvação pela graça de Jesus Cristo e não pelas obras. Na hora da morte, ele bradou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Existem muitas histórias de mártires do cristianismo, com cristãos morrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Hoje, no fim da segunda década do século XXI, temos deparado com vários cristãos martirizados por movimentos fanáticos pelo mundo. Temos ouvido sobre ameaças do Brasil prometendo uma grande perseguição aos cristãos. Creio que com a complementação dos 70 anos do último Estado de Israel, no dia 14 de maio de 2018, a quem Jesus fez referência em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34, iniciamos o tempo do governo do anticristo, com suas influências maléficas tentando inverter a justiça pela injustiça, o casamento ideal pelo casamento gay, a tentativa para a aprovação da ideologia de gênero, a tentativa para a aprovação da lei do aborto, a tentativa da aprovação da lei incestuosa, que é casamento de pais com filhas, de filhos com as mães, de irmãos com irmãos biológicos, de humanos com animais irracionais e outras aberrações ferinas aos padrões estabelecidos por Deus para comportamentos humanos. Isto é, os humanos agentes de Satanás tentando inverter tudo na natureza criada por Deus, agredindo-o com grandes blasfêmias, os quais não ficaram impunes de tais atitudes. Nesse tempo de ameaças, muitos cristãos estão perguntando: a Igreja de Cristo estará aqui durante a grande tribulação? Se a Igreja será arrebatada antes, ou nos primeiros 3 anos e meio, ou no fim da grande tribulação, não podemos fazer afirmações definitivas. Pode ser que antes da tribulação inédita predita pelo profeta Daniel em seu livro, capítulo 12, versículo 1, a igreja seja arrebatada comparando aos protótipos do Velho Testamento. Antes do dilúvio, Deus ordenou Noé a entrar com sua família na arca. Gênesis capítulo 7, versículos 7 a 10. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló e sua família para os altos de Moabe. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Figurado na igreja apocalíptica, a Filadélfia, Jesus prometeu à sua igreja protegê-la da grande tribulação.
A fé de um mártir. Imaginemos a igreja estando neste mundo no tempo da grande tribulação e muitos de nós sendo martirizados. Bom, Mateus 24, versículos 40 e 41 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo disse que no momento do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados quando subiremos juntos para encontrar Jesus nos ares. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41, uns serão levados e outros deixados. Com isso podemos afirmar, como vem acontecendo atualmente, que Jesus não permitirá que todos os cristãos sejam executados pelo anticristo. Caso tenhamos que passar por execuções, como será a nossa reação? No século XIX, um grande pregador nos Estados Unidos, denominado de Dwight Lyman Moody, mais conhecido como o grande evangelista Moody, certo dia alguém lhe perguntou: Moody, tu tens a fé de um mártir? Ele respondeu: não. Se um dia Deus me permitir ser um mártir, no momento oportuno Ele me dará a fé de um mártir. No fim dos anos 1960, quando o clero romano ainda promovia perseguições contra os cristãos, fui apanhado de surpresa por um grupo de fanáticos liderados por 3 sacerdotes capuchinhos, com paus e pedras para me executar, porém, Deus não lhes permitindo, me deixou a experiência que, assim como disse Moody, se me fosse permitido morrer por causa de Jesus Cristo, naquele momento me entregaria à morte como se tudo fosse normal. Ao invés de recriminá-los, estaria dizendo como Jesus na cruz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No momento do martírio, a presença de Jesus e dos anjos nos dará a fé de um mártir.